Quando ele a segurou em seus braços, pronto para partir, ela sabia que aquela escolha mudaria suas vidas para sempre. Mas será que o amor pode superar um contrato? Será que é possível deixar o passado para trás e começar de novo, em um lugar completamente diferente? Você vai descobrir tudo isso na emocionante história que vamos te contar agora. Se você quer acompanhar mais histórias incríveis como essa, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. O sol da tarde iluminava as ruas estreitas de Segóvia, refletindo seu brilho nos paralelepípedos antigos. O ar tinha um aroma único de história, impregnado pelo cheiro de pão recém-assado das padarias e pelas especiarias vindas do mercado central. Era uma cidade pequena, com casas centenárias e uma atmosfera que remetia a tempos antigos. Ana conhecia cada canto daquele lugar. Era como se suas memórias e sentimentos tivessem se misturado ao ar daquela cidade. Nos últimos anos, ela passará a maior parte do tempo enclausurada na casa dos tios, que ficava no limite da cidade, uma construção alta e escura que parecia uma prisão. Desde a morte dos pais, Ana vivia ali, sob os cuidados de pessoas que não a viam como família, mas sim como uma carga. Os tios mantinham um pequeno negócio em falência constante, sempre com dívidas crescentes. Eles jamais deixavam Ana esquecer o quanto a sua presença pesava para eles. No entanto, naquela tarde, a rotina fria e austera da casa fora interrompida. Ana estava sentada em um banco do pátio, observando os raios de sol infiltrarem-se entre as folhas da árvore ao lado, quando ouviu as vozes exaltadas de seus tios vindas de dentro. A curiosidade foi inevitável. Lentamente, ela se aproximou da porta entreaberta, contendo a respiração. "O que você quer que eu faça? Recusar? Estamos afundando em dívidas, Assunção." A voz do tio Marcos soava desesperada, algo raro em seu tom habitual de indiferença. "Mas estamos falando de entregar a Ana para um estrangeiro. E se a cidade souber? As pessoas vão nos julgar." Assunção argumentou, embora não parecesse tão preocupada com o destino da sobrinha quanto com a reputação da família. "Não temos escolha. Mohamed vai pagar uma fortuna para tê-la por um mês. Ele é um sheik, Assunção. Isso é mais dinheiro do que jamais veremos na vida." Ana sentiu seu coração parar por um instante. Aquelas palavras eram como uma sentença. A ideia de ser vendida para um homem desconhecido, um estrangeiro que trazia consigo o peso de outra cultura, outros valores, era aterradora. Mas ela sabia que, sob o domínio de seus tios, suas opiniões ou desejos jamais seriam considerados. Ao perceber que a decisão já estava tomada, algo dentro de Ana se quebrou. Ela tinha se acostumado a viver em silêncio, reprimindo seus sentimentos e desejos. Mas naquele momento, uma raiva fria começou a tomar conta de seu coração. Eles estavam vendendo seu destino, negociando sua vida em troca de dinheiro. "Ana, entre", Assunção ordenou de repente, ao perceber sua presença do outro lado da porta. A voz da tia era seca, desprovida de qualquer compaixão. "Você precisa se preparar. Amanhã, Mohamed virá buscá-la." Naquela noite, Ana não dormiu. Sentada na janela do seu quarto, observou a cidade. As luzes de Segóvia piscavam à distância, como se refletissem suas próprias dúvidas e medos. Sentiu-se pequena diante do que estava por vir, mas também uma faísca de algo novo ou uma vontade de resistir. Quando o sol finalmente surgiu no horizonte, trazendo um novo dia, a casa já estava em movimento. Ana se vestiu em silêncio, com o vestido que a tia deixará sobre a cama, um tecido escuro e pesado que parecia adequado para um luto, não para um encontro com seu suposto noivo. Pouco tempo depois, um carro luxuoso estacionou em frente à casa. Mohamed desceu, e Ana o observou pela janela. Ele usava um traje que contrastava fortemente com o ambiente ao redor, um terno elegante, acompanhado de um toque exótico que revelava sua origem. Ele caminhou com passos firmes e silenciosos, um homem de expressão séria e olhar insondável. O encontro entre Ana e Mohamed ocorreu no salão da casa, sob os olhos atentos de Marcos e Assunção. Ele a observou por alguns segundos, sem esboçar nenhuma emoção. Depois, estendeu a mão para ela,
como se selasse um acordo já firmado. Ana, ele falou com um sotaque marcado, porém suave. Meu nome é Mohamed. De hoje em diante, por um mês, você estará sob minha responsabilidade. A voz dele era calma, mas carregava um peso de autoridade que deixou Ana inquieta. Ela sentiu o olhar dele atravessá-la, tentando desvendar quem ela era. Por um momento, pensou em recusar, em gritar para que ele fosse embora. No entanto, uma força estranha a impediu. Talvez fosse o medo, ou talvez a curiosidade sobre quem era aquele homem que havia comprado seu destino. Entendo, ela respondeu, controlando a raiva e o medo que borbulhavam dentro de si. Mohamed acenou para os tios de Ana, entregando-lhes um envelope grosso, recheado de dinheiro. Marcos o agarrou com mãos trêmulas, enquanto Assunção desviava o olhar, incapaz de encarar a sobrinha. A transação estava completa. No caminho para a casa de Mohamed, Ana manteve-se em silêncio. O carro percorria as estradas sinuosas que levavam para fora da cidade, passando por paisagens de campos vastos e montanhas ao fundo. Seu coração estava em tumulto, um misto de raiva, medo e uma curiosidade que ela não podia controlar. Mohamed, ao seu lado, permanecia inexpressivo, os olhos fixos na estrada. O silêncio entre eles era pesado, cheio de palavras não ditas e ressentimentos reprimidos. Ana olhou para ele de soslaio, tentando entender quem era aquele homem que, em um único dia, tomara posse de sua vida. E assim, enquanto o carro se afastava de Segóvia, Ana percebeu que seu destino mudava, levando-a para um lugar desconhecido, onde enfrentaria o maior desafio de sua vida e entender quem era Mohamed e, talvez, encontrar a si mesma nesse processo. O carro continuou seu percurso pelas estradas isoladas de Segóvia, até finalmente chegar a uma casa de campo luxuosa, que se destacava em meio à paisagem árida. Mohamed estacionou e saiu do carro, dando a volta para abrir a porta para Ana. Ela hesitou por um momento antes de sair, sentindo o peso daquela nova realidade. A casa de Mohamed era diferente de qualquer coisa que Ana tinha visto antes. Era uma construção moderna, contrastando com a arquitetura tradicional da cidade. Grandes janelas deixavam ver o interior requintado, decorado com uma mistura de estilos ocidentais e orientais. O cheiro de especiarias exóticas pairava no ar, aumentando a sensação de que Ana estava entrando em um mundo completamente diferente do seu. Esta será sua casa pelos próximos 30 dias, Mohamed disse, enquanto a guiava para dentro. Seu tom era seco e formal, como se estivesse ditando regras de um acordo comercial. Ana manteve a cabeça erguida enquanto entrava, recusando-se a demonstrar qualquer sinal de fraqueza. Por dentro, estava inquieta. Cada detalhe da casa, das tapeçarias finas aos móveis de madeira escura, parecia gritar riqueza e poder, algo tão distante da realidade que ela conhecia. Você terá um quarto separado, Mohamed continuou, interrompendo seus pensamentos. Há algumas regras que precisa seguir. Espero que respeite meu espaço e meus horários. Tudo o que você precisar estará à sua disposição, desde que não ultrapasse os limites que estabeleci. Ela ouviu cada palavra, sentindo-se tratada como uma peça dentro de um jogo. Seu olhar vagou pelo corredor enquanto ele falava, tentando encontrar algum ponto de familiaridade, algo que pudesse torná-la menos estranha àquele lugar. Mas não havia nada. Era tudo novo, frio e distante. Espero que isso esteja claro, Mohamed concluiu, esperando uma resposta. Está claro, ela disse, a voz firme, escondendo as emoções que fervilhavam dentro dela. Ele a observou por um momento, os olhos escuros e penetrantes. Havia algo naquele olhar que a desconcertava. Não era exatamente frieza, mas uma mistura de vigilância e distância, como se ele estivesse sempre a medir cada reação dela. Mohamed, satisfeito com a resposta, se afastou, deixando Ana sozinha no corredor. Ela soltou a respiração que não sabia estar segurando e olhou ao redor. A casa era espaçosa, com corredores largos e silenciosos, como se escondessem segredos. Tudo nela era um reflexo da personalidade do homem que a possuía por um mês. Ao explorar seu novo quarto, Ana encontrou um espaço decorado com tons suaves e cortinas delicadas. Havia ali uma cama grande, lençóis de seda e um armário cheio de roupas novas.
Apesar de todo o luxo, ela sentia que faltava algo. Não era seu quarto, não era sua vida. Era apenas mais uma parte daquele acordo que ela não tinha escolhido. Os primeiros dias passaram em um misto de silêncio e regras. Mohamed era rígido em seus hábitos, acordava cedo, tomava café da manhã em silêncio e saía para cuidar de seus negócios. Ana era deixada para si mesma, explorando a casa e os jardins que a cercavam. A convivência era praticamente nula, limitada a olhares rápidos e palavras ocasionais, sempre frias e formais. Com o passar do tempo, porém, Ana começou a notar pequenas coisas. Mohamed tinha uma rotina metódica e reservada, mas ao mesmo tempo, havia algo cuidadoso em suas ações. Ele deixava instruções para os empregados prepararem as refeições que ela gostava e mantinha o ambiente da casa calmo, sem forçá-la a nenhuma interação desconfortável. Certa manhã, enquanto tomava seu café em silêncio, Ana sentiu o olhar de Mohamed sobre ela. Ele estava sentado à mesa, com uma xícara de chá entre as mãos. O silêncio se estendeu por alguns instantes até que ele finalmente falou. Como está se adaptando à casa? Perguntou, em um tom neutro. Bem, considerando as circunstâncias, respondeu Ana, sem levantar o olhar do prato. Mohamed permaneceu calado por um momento, como se ponderasse a resposta dela. Havia algo naquele diálogo que parecia um teste, como se ele estivesse tentando medir as barreiras que ela havia erguido ao redor de si mesma. Se precisar de algo, os empregados estarão à disposição, ele acrescentou. E com isso, o momento se foi, voltando ao habitual silêncio. Mas aquelas palavras ecoaram na mente de Ana. Eram simples, quase frias, mas havia uma preocupação implícita nelas que ela não esperava encontrar. Mohamed não era o monstro que ela imaginara, era um homem envolto em mistérios e regras próprias, com uma postura rígida que escondia mais do que mostrava. Enquanto caminhava pelos jardins da propriedade naquele mesmo dia, Ana se pegou pensando em Mohamed. O que o fazia ser assim? Por que ele escolhera um acordo tão estranho? Havia algo mais por trás daquela fachada impassível? As perguntas intrigavam, mas ao mesmo tempo, ela se ressentia de si mesma por se interessar. Afinal, ele ainda era o homem que a comprará. Os dias continuaram passando, e a rotina se tornou um estranho tipo de conforto. Havia regras e limites claros, e dentro deles, Ana começou a se sentir mais livre. Paradoxalmente, a rigidez de Mohamed lhe dava um certo controle sobre sua própria vida. Era um acordo, sim, mas dentro dele, ela podia encontrar pequenos momentos de paz. Os encontros breves à mesa de jantar, os olhares furtivos nos corredores e as palavras mínimas trocadas entre eles passaram a ter um peso diferente. Ana começou a ver Mohamed como mais do que apenas o sheik frio e distante. Ele era um enigma, e os gestos cuidadosos, porém sutis, a faziam questionar se havia uma camada mais profunda escondida sob sua postura impassível. À noite, enquanto estava em seu quarto, Ana se pegava pensando nessas nuances. A casa silenciosa de Mohamed parecia um reflexo de seu dono, cheia de luxo e tradição, mas, ao mesmo tempo, vazia de vida. Uma prisão confortável, talvez, não apenas para ela, mas para ele também. E assim, enquanto as noites em Segóvia se tornavam mais frias e os dias continuavam passando, Ana começava a se acostumar com a estranha normalidade daquele lugar. Era um mundo que parecia se sustentar em silêncio e distanciamento, mas ela pressentia que havia algo mais, algo que esperava para ser revelado. Os dias seguiam uma rotina constante. Ana e Mohamed viviam em um ritmo próprio, compartilhando o mesmo espaço, mas mantendo-se distantes como dois estranhos. No entanto, essa distância começou a ser levemente quebrada durante uma manhã ensolarada, quando algo inesperado aconteceu. Ana estava no jardim, sentada em um banco de madeira próximo a uma fonte antiga, observando os pássaros que vinham beber água. O sol brilhava, trazendo um pouco de calor àquele lugar silencioso. Eram dos poucos momentos em que ela se permitia relaxar, longe dos olhares dos empregados, e principalmente, de Mohamed. Ele a surpreendeu ao aparecer silenciosamente ao lado dela. Seu traje formal contrastava com o cenário natural ao redor. Ana ergueu os olhos, o coração acelerando pela inesperada presença. Bom dia, ele disse,
sua voz soando mais suave do que o habitual. Bom dia, Ana respondeu automaticamente, sem saber exatamente o que ele pretendia com aquele gesto. Mohamed não era o tipo de homem que buscava companhia ou diálogo desnecessário. Ela esperou, curiosa, para ver o que ele faria em seguida. Para sua surpresa, ele se sentou ao lado dela no banco, mantendo uma distância respeitosa. Seus olhos estavam fixos na fonte à frente, evitando encontrar o olhar dela diretamente. Há algo que gostaria de lhe perguntar, se me permite, ele começou, sua voz calma. Pode perguntar, ela respondeu, tentando manter o tom indiferente, embora estivesse intrigada. Você sente falta de alguma coisa aqui? Mohamed perguntou, virando-se para encará-la. Seus olhos, normalmente frios e calculistas, agora pareciam revelar uma pitada de preocupação genuína. A pergunta a pegou de surpresa. Ana não sabia exatamente como responder. Ela sentia falta de muita coisa, de sua antiga vida, mesmo que difícil, da liberdade de ir e vir como desejasse, das poucas amizades que cultivara em Segóvia. Mas ali, naquele momento, não conseguia colocar seus sentimentos em palavras. Falta de ter uma escolha, ela respondeu finalmente, desviando o olhar para a fonte. Falta de poder decidir o que fazer da minha vida. Mohamed ficou em silêncio por alguns instantes, como se processasse as palavras dela. Eu entendo, ele disse, e Ana pôde perceber um leve tom de sinceridade em sua voz. Sei que isso não é o que você escolheu. Nem eu escolhi todas as circunstâncias da minha vida. Ana se virou para ele, surpresa. Nunca tinha imaginado que ele pudesse sentir algo semelhante. Mohamed, o sheik rico e poderoso, enfrentando situações que ele mesmo não escolhera? A ideia parecia inconcebível, mas o olhar em seu rosto mostrava uma sombra de verdade. Você não escolheu? Ela perguntou, arriscando um pouco mais de ousadia em suas palavras. Você escolheu comprar uma pessoa, não escolheu? Houve uma tensão momentânea no ar. Ela esperou por uma reação de raiva ou impaciência, mas em vez disso, Mohamed suspirou, como se estivesse soltando um peso há muito tempo preso em seu peito. Sim, escolhi, ele admitiu, sua voz mais baixa agora. Mas isso não significa que não tenho meus próprios demônios. Há mais coisas acontecendo ao meu redor do que você imagina, Ana. Ela permaneceu em silêncio, absorvendo aquelas palavras. Havia um conflito não dito em Mohamed, algo que ele não estava pronto para revelar completamente. Porém, naquele pequeno vislumbre de vulnerabilidade, Ana viu que havia mais nele do que a imagem fria e autoritária que ele exibia. Eles ficaram ali, lado a lado, enquanto o silêncio caía novamente entre eles. Dessa vez, não era um silêncio opressivo, mas sim carregado de uma nova compreensão, um elo frágil que se formava em meio ao conflito. Você tem razão, Mohamed disse finalmente, levantando-se do banco. Vou respeitar sua necessidade de escolha, tanto quanto as circunstâncias me permitirem. Ana observou enquanto ele se afastava, o olhar fixo em suas costas. Não sabia exatamente o que ele queria dizer com aquelas palavras, mas sentiu que, de alguma forma, uma barreira havia sido quebrada entre eles. Pela primeira vez, ela vislumbrava uma possibilidade de entendimento, mesmo que ainda remota. Naquela noite, enquanto jantavam em silêncio na sala de jantar iluminada por luzes suaves, Ana arriscou um olhar para Mohamed. Ele parecia concentrado em sua refeição, mas havia algo diferente em sua postura, como se estivesse mais leve. Ela ainda não conseguia entender quem ele era de verdade, mas agora estava determinada a descobrir. Os dias seguintes trouxeram mais surpresas. Mohamed passou a fazer pequenas perguntas a ela, sobre coisas triviais como suas preferências de comida ou os lugares que gostava de visitar. Eram conversas superficiais, mas cada uma delas carregava uma tentativa de aproximação, um esforço para conhecê-la além da barreira do contrato. Ana, por sua vez, começou a observar Mohamed com mais atenção. Descobriu que ele gostava de ler à noite, em um escritório privado cheio de livros antigos. Percebeu que ele sempre mantinha uma expressão séria, mas em momentos de distração, seus olhos revelavam um cansaço profundo, como se carregasse o peso de uma vida cheia de responsabilidades e expectativas.
Certa tarde, enquanto caminhava pelo corredor, Ana passou em frente ao escritório de Mohamed e ouviu uma voz. Ele falava em um tom baixo e firme, aparentemente ao telefone. As palavras eram em um idioma que ela não conhecia, mas o tom soava sério e urgente. Ela se afastou, cautelosa para não ser vista. Aquilo só serviu para aumentar suas dúvidas sobre Mohamed. Quem ele era, de fato? O que estava escondido por trás daquela fachada de controle e autoridade? Ana percebeu que a visão que tivera de Mohamed como apenas um homem cruel e distante estava começando a se desfazer. Ele era muito mais complexo do que ela imaginara, e, embora relutasse em admitir, isso a fascinava. Ela estava se envolvendo mais do que gostaria, e isso a assustava, mas também a instigava. Enquanto se preparava para dormir naquela noite, Ana sentiu uma mistura de emoções conflitantes. Ainda era a mesma mulher que fora forçada a um acordo, mas algo dentro dela estava mudando. Mohamed estava deixando de ser apenas o sheik impassível e se tornando alguém que ela queria entender, talvez até conhecer. Fechou os olhos, ciente de que, nos próximos dias, sua vida na casa de Mohamed se tornaria uma jornada de descoberta, tanto do homem misterioso que a cercava quanto de si mesma. O tempo passou, e a convivência na casa de Mohamed assumiu um ritmo inesperado. Embora ainda houvesse regras e distanciamento, uma nova dinâmica começou a se estabelecer entre eles. Ana notou que Mohamed fazia pequenos gestos que sugeriam uma preocupação sutil com ela, como deixar instruções para preparar seus pratos favoritos ou providenciar livros no quarto, aparentemente sabendo que ela gostava de ler. Numa manhã, enquanto estava sentada à mesa do café, Ana se surpreendeu ao ver Mohamed entrar na cozinha. Ele geralmente tomava café da manhã sozinho em seu escritório, imerso em seus pensamentos e rotinas. Dessa vez, ele se sentou à mesa com ela, pegando a xícara de café com um gesto tranquilo. Preciso sair hoje à tarde para resolver alguns assuntos, ele disse, casualmente. Ana sentiu, um pouco surpresa por ele estar compartilhando esse tipo de informação com ela. Até então, as atividades dele eram envoltas em segredo, sempre fora de seu alcance. Tudo bem, ela respondeu, incerta sobre o que dizer. Mohamed olhou para ela por um momento, como se ponderasse algo importante. Eu pensei, ele continuou, desviando o olhar para a janela. Que talvez você quisesse acompanhar. Há uma loja de antiguidades na cidade que pode te interessar. Ana piscou, surpresa. Ele estava convidando para sair? Logo se deu conta de que essa seria a primeira vez desde que chegará ali que sairia daquela casa. A ideia de visitar a cidade a animou, mas também a deixou apreensiva. Sentia-se uma estranha ao lado de Mohamed, e sair em público com ele parecia abrir uma nova porta que ela não tinha certeza se estava pronta para cruzar. Se não quiser, não é problema, Mohamed acrescentou, interrompendo seus pensamentos. Havia uma expressão calma em seu rosto, sem pressão ou exigência, como se ele genuinamente quisesse dar a ela uma escolha. Eu quero ir, Ana respondeu, tomando sua decisão. Uma sensação de liberdade percorreu seu corpo, pequena, mas real. Naquela tarde, eles saíram da casa juntos. O carro percorria as ruas estreitas de Segóvia, e Ana sentia os olhares das pessoas quando passavam. A presença de Mohamed era um contraste marcante com a simplicidade da cidade, e ela sabia que todos se perguntavam quem era aquele homem e o que fazia ao lado dela. A loja de antiguidades ficava em uma viela calma, cercada por prédios antigos. Ana entrou, seus olhos se iluminando ao ver as prateleiras cheias de objetos antigos, livros empoeirados e artefatos raros. Era como entrar em outro mundo, longe da rotina controlada da casa de Mohamed. Ele a observou em silêncio enquanto ela explorava a loja, um leve sorriso surgindo em seu rosto ao vê-la tão absorvida. Ela parecia diferente ali, à vontade em meio aos objetos carregados de história. Era um lado de Ana que ele ainda não conhecia totalmente, e aquilo o fascinava. Você parece feliz aqui, ele comentou, se aproximando lentamente. Ana se virou, surpresa pela observação. Havia algo em seu tom que soava genuíno, como se realmente se importasse em vê-la feliz. Eu gosto de lugares assim, ela admitiu, um pouco tímida. Sempre fui apaixonada por coisas antigas.
Elas carregam histórias, como testemunhas silenciosas do tempo. Mohamed assentiu, observando-a enquanto ela folheava um livro antigo. Você também é uma pessoa cheia de histórias, ele disse suavemente. Ana parou, seus olhos encontrando os dele por um momento. Havia sinceridade em seu olhar, algo que a tocou mais profundamente do que ela esperava. Eles passaram um tempo ali, conversando sobre os objetos da loja, e Ana sentiu, pela primeira vez, que estava se conectando com Mohamed de uma forma diferente. A distância fria que antes existia entre eles parecia diminuir, substituída por uma compreensão silenciosa. Era como se ambos estivessem baixando as barreiras que os cercavam, permitindo-se serem vulneráveis, mesmo que apenas por alguns instantes. No caminho de volta para casa, Mohamed a surpreendeu mais uma vez. Ele a levou a um restaurante pequeno, mais acolhedor, em uma parte menos movimentada da cidade. A atmosfera era descontraída, e Ana não pôde deixar de sentir que aquilo era quase inormal. Eu costumava vir aqui quando comecei a negociar em Segóvia, ele explicou enquanto se sentavam. É um lugar tranquilo. Ana assentiu, ainda processando a mudança na atitude dele. Mohamed estava se mostrando mais humano, mais próximo do que jamais imaginara. Era desconcertante, mas ao mesmo tempo, acendia algo dentro dela. Uma esperança, talvez, de que ele não fosse apenas o homem frio que ela acreditava ser. Durante o jantar, a conversa fluiu de forma natural. Eles falaram sobre a cidade, suas diferenças culturais, e até riram quando Mohamed tentou, sem sucesso, comer um prato típico espanhol que ela pediu. Ele se mostrou desajeitado com os talheres, o que a fez rir genuinamente pela primeira vez em muito tempo. Não ria, ele disse, com um brilho divertido nos olhos. Você pode ser boa nisso, mas eu tenho minhas especialidades também. Ah, é? Ana provocou, sentindo-se surpreendentemente à vontade. E o que seria isso? Comer com as mãos como na sua terra. Mohamed riu, um som baixo e rouco que a fez sentir um calor no peito. Sim, exatamente. E se você me der uma chance, posso te mostrar como é na próxima vez. Próxima vez? Ana arqueou uma sobrancelha. Você está planejando outras saídas, então? Talvez, ele respondeu, mantendo o olhar fixo no dela, sério, mas com um toque de desafio. Desde que você esteja disposta. Ana não respondeu de imediato, seu coração acelerando com a intensidade do olhar dele. Havia algo acontecendo ali, uma troca silenciosa de promessas não ditas. Ela sabia que estava pisando em um terreno perigoso, mas ao mesmo tempo, era incapaz de recuar. O caminho de volta para casa foi feito em silêncio, mas um silêncio diferente daquele que estavam acostumados. Era um silêncio confortável, preenchido por tudo que tinham dito e, principalmente, pelo que não haviam dito. Quando chegaram, Mohamed a acompanhou até a entrada. Obrigada por hoje, Ana disse, sua voz quase um sussurro. Foi diferente. Ele assentiu, os olhos fixos nos dela. Diferente pode ser bom, ele respondeu, com uma suavidade que ela não esperava. Ana entrou, sentindo o coração bater descompassado. Subiu para o quarto, ainda assimilando tudo o que havia acontecido naquele dia. Mohamed não era apenas um homem controlado por regras e contratos. Ele era muito mais. Era alguém que carregava suas próprias lutas, alguém que estava disposto a abrir espaço para ela em seu mundo. E essa percepção a deixava em um estado de confusão. Ela sabia que estava começando a ver Mohamed sob uma nova luz, e isso a deixava apreensiva. Seu instinto dizia para manter a guarda alta, mas seu coração começava a sussurrar algo diferente. Talvez, apenas talvez, Mohamed fosse um enigma que ela quisesse desvendar. Fechando a porta do quarto, Ana se recostou contra a madeira, fechando os olhos. A jornada na casa de Mohamed estava apenas começando, e ela sentia que, a partir daquele dia, nada seria mais o mesmo. O clima em Segóvia estava mudando. As folhas das árvores nos jardins da casa de Mohamed tornavam-se amarelas e laranjas, espalhando-se pelo chão em um tapete colorido.
O outono trazia consigo um ar de transição, refletindo as mudanças sutis que aconteciam entre Ana e Mohamed. Os dias estavam mais cheios de momentos significativos, e a rotina começava a dar lugar a pequenas surpresas. Certa tarde, enquanto Ana estava na biblioteca folheando um livro antigo, ouviu passos apressados pelo corredor. Mohamed entrou na sala com o rosto marcado por uma expressão tensa. Ela levantou os olhos, alarmada pela quebra abrupta do silêncio que costumava cercá-lo. Há um problema, ele anunciou, fechando a porta atrás de si. A voz dele carregava uma seriedade que Ana não ouvirá antes. Preciso ir para Madrid. Há questões urgentes em meus negócios e pessoas que exigem minha presença. Ela o observou, tentando ler nas entrelinhas o que ele não estava dizendo. Havia algo mais naquele súbito afastamento, algo que ele estava escondendo. Por quanto tempo você ficará fora? Ela perguntou, tentando manter um tom neutro. Não sei, ele respondeu, caminhando até a janela e olhando para fora. Pode ser alguns dias, pode ser mais. O coração de Ana se apertou. Aquela notícia parecia trazer uma sombra sobre o pequeno mundo que eles haviam construído nas últimas semanas. Ela não sabia exatamente porquê, mas a ideia de ficar sozinha naquela casa sem a presença dele a incomodava. Você não precisa me esperar, Mohamed continuou, virando-se para ela. Se quiser, pode usar esse tempo para explorar a cidade. Você é livre para sair, contanto que me informe, para sua segurança. As palavras dele a pegaram desprevenida. Era a primeira vez que ele oferecia a ela uma escolha tão clara, um convite para usar sua liberdade, mesmo que por um curto período. Ela deveria se sentir aliviada, feliz pela oportunidade de escapar das amarras daquele acordo, mesmo que momentaneamente. Mas, em vez disso, sentiu-se estranhamente hesitante. Por que está fazendo isso? Ela perguntou, sua voz mais fraca do que pretendia. Por que agora, de repente, me dá liberdade quando antes tudo era uma questão de regras? Mohamed a encarou, seus olhos carregando uma mistura de emoções. Havia ali algo que ele não queria dizer abertamente, uma luta interna que se refletia em seu semblante. Porque percebo que você merece escolhas, ele disse finalmente, sua voz baixa. E porque eu confio em você. O silêncio se instalou entre eles, pesado, mas repleto de significado. Era como se, naquele momento, uma barreira invisível tivesse se quebrado. Mohamed tinha revelado uma vulnerabilidade que ele nunca havia deixado transparecer antes. Ele confiava nela, e isso mudava tudo. Ana sentiu um nó se formar em sua garganta. As palavras dele a afetaram mais do que ela gostaria de admitir. Confiar era algo que ela não esperava de Mohamed, e agora que ele oferecia isso a ela, sentia-se dividida. Parte de si queria usar essa liberdade para se afastar, mas outra parte, uma parte cada vez mais forte, a queria ficar, queria entendê-lo. E não vou a lugar nenhum, ela disse, finalmente, com os olhos fixos nos dele. Ficarei aqui. Os traços do rosto de Mohamed suavizaram um pouco. Ele não sorriu, mas havia uma clareza em seus olhos que a fez sentir que tinha tomado a decisão certa. Eu voltarei assim que puder, ele disse, e antes que ela pudesse responder, saiu da biblioteca, deixando-a sozinha com seus pensamentos tumultuados. Ana passou os dias seguintes em um estado de expectativa inquieta. Mohamed partirá para Madrid, e o silêncio na casa parecia mais intenso do que nunca. Ela se ocupava lendo e caminhando pelos jardins, mas em sua mente, os pensamentos sempre voltavam para ele. O que estava acontecendo em Madrid? Por que ele estava tão tenso ao partir? Os empregados notaram a ausência de Mohamed, mas mantiveram a mesma rotina, respeitando o espaço de Ana. Ela, por sua vez, aproveitava a liberdade oferecida, mas não de maneira esperada. Passou a explorar a casa mais a fundo, entrando em cômodos que antes evitava, como o escritório de Mohamed. Certa tarde, não conseguiu resistir e entrou naquele espaço que tantas vezes o vira ocupar. O escritório era um reflexo da personalidade dele, organizado, repleto de livros e documentos cuidadosamente alinhados. Na mesa, um globo de cristal chamava a atenção, com mapas e rotas marcadas.
Havia também cartas e papéis em um idioma que ela não compreendia. Tudo ali exalava um ar de mistério. Enquanto folheava alguns documentos, encontrou um envelope com um símbolo desconhecido. A hesitação a tomou por um instante, mas então, quase instintivamente, ela o abriu. Dentro, havia uma carta formal em espanhol, um contrato com os termos de um acordo. Seus olhos correram pelas palavras, e logo ela percebeu do que se tratava, uma proposta de negócios que envolvia riscos e responsabilidades para Mohamed. E havia mais, uma cláusula que poderia comprometer a permanência dele na Espanha. Ana sentiu o estômago revirar. Ali estava parte do que ele tinha escondido. Mohamed estava enfrentando uma crise em seus negócios, algo que envolvia uma decisão que poderia levá-lo embora para sempre. Agora, ela entendia parte da tensão e da seriedade em suas palavras quando ele falou sobre ter que partir. Fechando o envelope, Ana colocou-o de volta na mesa, tentando processar o que havia descoberto. Mohamed estava em meio a uma batalha muito maior do que ela havia imaginado, e ainda assim, ele escolhera confiar nela. Era mais uma camada do homem complexo que ela estava começando a conhecer. Naquela noite, Ana teve dificuldades para dormir. As revelações daquele dia deixaram seu coração pesado. Não sabia o que pensar ou sentir. Parte dela queria confrontar Mohamed quando ele voltasse, exigir explicações, saber a verdade por completo. Mas outra parte queria apoiá-lo, ficar ao lado dele e ajudar a carregar o peso que ele parecia suportar sozinho. Foi então que percebeu o quanto ele havia mudado para ela. Mohamed deixará de ser apenas o sheik impassível que a comprará. Ele era um homem cheio de responsabilidades, lutas e escolhas difíceis. E, contra todas as expectativas, ela se importava com ele. Mais do que gostaria de admitir. Os dias continuaram passando, e a ausência de Mohamed pesava cada vez mais. Ana se viu perdida em seus pensamentos, desejando que ele retornasse logo. Precisava ver o rosto dele, ouvir sua voz, talvez, finalmente falar tudo o que estava entalado em sua garganta. Mas sabia que, quando ele voltasse, nada seria mais como antes. E foi então, numa manhã fria, que a campainha tocou. Ana correu para a porta, o coração batendo descompassado. Ao abri-la, lá estava Mohamed, de pé, envolto em um casaco escuro, com um olhar cansado, mas determinado. Ele a encarou por um longo momento, e naquele silêncio, ambos souberam que o ponto de virada havia chegado. Havia muitas coisas para serem ditas, mas ali, na soleira da porta, apenas o olhar compartilhado já dizia tudo. Ele estava de volta, e as respostas que Ana tanto procurava finalmente estavam prestes a ser reveladas. Mohamed entrou em casa, e o silêncio se fez presente como um terceiro participante daquele reencontro. Ana fechou a porta atrás dele, sem saber exatamente como começar a conversar. Ele parecia exausto, suas roupas estavam amarrotadas e seus olhos, mais escuros do que nunca. Mas, apesar do cansaço evidente, Mohamed mantinha uma expressão serena, como se tivesse se preparado para o que viria a seguir. Você voltou, ela disse, quebrando o silêncio, sua voz um misto de alívio e apreensão. Sim, ele respondeu simplesmente, olhando para ela. Havia um peso em suas palavras, como se carregar o fardo de tudo o que precisava dizer. Ana se aproximou, cruzando os braços em um gesto protetor. Como foi em Madrid? Sua pergunta saiu com um tom neutro, tentando não deixar transparecer a ansiedade que a dominava. Queria entender, queria saber o que havia acontecido, mas ao mesmo tempo tinha medo da resposta. Complicado, ele respondeu, deixando o casaco sobre uma cadeira próxima. As coisas não estão fáceis. Há questões envolvendo meus negócios que exigem decisões difíceis. E algumas delas podem significar minha partida daqui. Aquelas palavras caíram como uma bomba dentro de Ana. Ela tinha suspeitado disso ao encontrar o contrato no escritório, mas ouvi-las diretamente dele tornava tudo mais real. Sua partida, ela repetiu, incapaz de esconder o tremor na voz. Mohamed assentiu, seus olhos fixos nos dela. Sim, minha partida. É uma possibilidade real. Ele fez uma pausa, como se ponderasse suas próximas palavras.
Mas, para ser honesto, há outras questões em jogo. Não é apenas sobre negócios. Ana respirou fundo, sentindo o estômago se revirar. Sabia que aquele era o momento em que precisavam confrontar o que estava acontecendo entre eles. As semanas de convivência, as conversas, os olhares. Tudo estava culminando naquele instante. Mohamed, o que você quer? Ela perguntou, sua voz baixa, mas cheia de significado. Por que você me trouxe para cá? Por que você está me dando escolhas agora? O que isso significa? Ele a observou em silêncio por um longo momento, como se estivesse tentando encontrar a melhor forma de responder. Então, deu alguns passos em direção à janela, olhando para fora, para os jardins que agora estavam cobertos pelas folhas do outono. Quando fiz esse acordo, foi um ato impulsivo, ele começou, sua voz calma, mas carregada de emoção. Eu estava cansado, preso em uma vida que não escolhi. O poder, o dinheiro, as responsabilidades. Tudo isso me sufocava. Achei que, ao trazer alguém para meu mundo por um mês, poderia me sentir no controle de algo, talvez até preencher um vazio que eu não sabia como nomear. Ana ficou imóvel, absorvendo cada palavra. Estava vendo um lado de Mohamed que nunca tinha imaginado. Ele não era apenas o homem poderoso e frio que ela acreditava. Era alguém lutando contra os próprios fantasmas, buscando um sentido em meio ao caos de sua vida. Mas você, e ele continuou, finalmente virando-se para encará-la. Você mudou tudo. Eu achei que você seria apenas parte de um acordo, uma presença temporária. Mas a forma como você enfrentou tudo, a maneira como você se manteve firme, mesmo em circunstâncias tão injustas, me fez perceber que eu estava enganado. Ana sentiu um nó na garganta. As palavras dele a tocavam profundamente, atingindo partes de si que ela havia tentado ignorar. Então, o que você está dizendo? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Estou dizendo, ele respondeu, dando alguns passos em direção a ela, que eu não quero mais que isso seja apenas um acordo. Eu quero te conhecer de verdade, sem contratos, sem obrigações. Quero que você escolha ficar ou partir, porque você deseja, não porque está presa a uma transação. O coração de Ana disparou. As palavras dele eram tudo o que ela desejava ouvir, mas também tudo o que a assustava. Porque agora, a decisão estava em suas mãos. Não havia mais um contrato a culpá-lo ou a obrigá-la. Era uma escolha que ela teria que fazer por si mesma. Eles ficaram em silêncio, o olhar de Mohamed fixo no dela, como se esperasse sua resposta. Ana se afastou, caminhando lentamente até a lareira da sala. Precisava de tempo, precisava pensar. Mas sabia, lá no fundo, que sua resposta já estava tomando forma dentro de si. Não posso te dar uma resposta agora, ela disse, virando-se para ele. Mas quero entender mais. Quero saber quem você realmente é. Um leve sorriso curvou os lábios de Mohamed. Isso é mais do que eu poderia esperar, ele respondeu suavemente. E eu estou disposto a te mostrar tudo, se você me permitir. Nos dias que se seguiram, a dinâmica entre eles mudou. As conversas tornaram-se mais frequentes e íntimas. Mohamed começou a contar mais sobre seu passado, suas origens como sheik, a pressão de administrar negócios que se estendiam por vários países, e a solidão que isso lhe trazia. Ana, por sua vez, abriu-se sobre sua infância em Segóvia, a perda de seus pais, e o sentimento de ser um peso para os tios. Um dia, Mohamed a levou a uma sala da casa que ela nunca havia entrado antes. Lá dentro, encontrou uma grande mesa coberta de mapas, objetos artesanais e livros em vários idiomas. Era o escritório onde ele planejava suas viagens e gerenciava seus negócios. Este é o meu mundo, ele disse, apontando para os mapas. É daqui que eu administro tudo. Mas, apesar de todas essas responsabilidades, nunca me senti em casa em lugar algum, e até agora. Ana olhou ao redor, absorvendo cada detalhe. Por que você nunca me mostrou isso antes? Perguntou, surpresa pela franqueza dele em compartilhar algo tão pessoal. Porque eu não sabia se você queria ver, Mohamed respondeu, sua expressão séria.
Mas percebi que, se quero que você me conheça, preciso mostrar todas as partes de mim, não apenas as que eu controlo. Ela assentiu, sentindo um calor crescer dentro de si. Mohamed estava se abrindo para ela de uma forma que ela nunca imaginou possível. E, conforme ele compartilhava mais de si, Ana sentia que também estava mudando. Estava começando a enxergar a verdadeira pessoa por trás da máscara de poder. As noites agora eram preenchidas com conversas profundas, sobre sonhos, medos e esperanças. Mohamed até se permitia sorrir e rir de vez em quando, especialmente quando Ana provocava ou fazia piadas sobre suas diferenças culturais. Em um desses momentos, durante um jantar, Mohamed olhou para ela com uma expressão que carregava uma mistura de ternura e seriedade. Você sabe, ele disse, pegando sua taça de vinho, que o que temos agora é algo que nunca imaginei viver. E a cada dia, eu espero que você escolha ficar. Ana não respondeu de imediato. Sentia o coração bater rápido, enquanto seu olhar se encontrava com o dele. Havia ali uma promessa não dita, uma esperança que crescia a cada dia. Ela sabia que ainda tinha muito a descobrir, tanto sobre Mohamed quanto sobre si mesma, mas agora sentia que esse caminho estava se tornando mais claro. Vamos ver, ela respondeu, sorrindo levemente. Ainda temos alguns dias para descobrir aonde isso nos levará. E assim, naquele outono em Segóvia, Ana e Mohamed continuaram sua jornada de autodescoberta e compreensão. As barreiras entre eles diminuíam a cada dia, e o contrato que um dia os unira agora era apenas uma sombra, algo do passado. O futuro estava em suas mãos, e tudo dependeria das escolhas que fariam a partir de agora. Os dias de outono continuaram a passar em Segóvia, e a relação entre Ana e Mohamed se aprofundava cada vez mais. A casa, antes um espaço de silêncio e distanciamento, agora era preenchida por conversas, risos ocasionais e uma crescente sensação de intimidade. Mohamed, por sua vez, mostrava um lado mais leve e humano que Ana jamais imaginara existir. Mas toda a serenidade que haviam construído seria posta à prova naquela manhã de terça-feira. Enquanto Ana tomava seu café na cozinha, sentada à mesa que agora parecia mais um lar do que um lugar estranho, ouviu passos apressados se aproximando. Ela levantou o olhar e viu Mohamed entrar, carregando um envelope na mão, com o rosto marcado por uma expressão séria e tensa. Precisamos conversar, ele disse, a voz baixa, mas carregada de gravidade. Ana sentiu um frio na espinha. O que aconteceu? Perguntou, pousando a xícara sobre a mesa. Mohamed não respondeu de imediato. Ele andou até a janela, olhando para fora por alguns segundos, como se buscasse forças para falar. Depois, virou-se para encará-la, os olhos carregados de uma emoção que ela não conseguia definir. Recebi uma notícia esta manhã, ele começou, segurando o envelope entre os dedos. Minha presença é necessária em meu país, e imediatamente. Ela piscou, tentando absorver o que ele acabará de dizer. Você, e precisa ir embora? Perguntou, sentindo o coração apertar no peito. Por quanto tempo? Não sei, ele respondeu, a voz levemente trêmula. Pode ser por um período longo. Pode ser definitivo. As palavras dele foram como um soco no estômago. Ana sentiu a respiração acelerar, a mente girando com a súbita mudança de direção em sua vida. Tudo o que haviam construído nas últimas semanas, a confiança, a intimidade, os sentimentos não ditos, agora estava ameaçado. Então, é isso? Ela conseguiu dizer, a voz carregada de incredulidade. Você vai simplesmente partir? Mohamed fechou os olhos por um momento, como se estivesse tentando controlar a própria dor. Eu não tenho escolha, Ana. Existem responsabilidades que me aguardam. O contrato, nosso acordo, e tudo isso era uma fuga da realidade que eu sabia que acabaria me alcançando. E nós? Ela quase gritou, incapaz de conter a torrente de emoções que brotava dentro dela. O que somos, então? Foi tudo apenas um passatempo para você? Ele abriu os olhos, e ela viu neles um conflito profundo, uma luta entre dever e desejo. Não, não foi um passatempo, ele respondeu firmemente, aproximando-se dela.
Mas há partes da minha vida que são maiores do que nós, maiores do que eu mesmo. Preciso resolver isso. Ana recuou, balançando a cabeça. Ela sabia que ele estava falando a verdade. Mohamed tinha um mundo inteiro fora daquela casa, um mundo de responsabilidades, de poder, de expectativas que ele precisava cumprir. Mas isso não tornava a situação menos dolorosa. E depois? Ela perguntou, sua voz quase um sussurro. Quando você resolver tudo, o que acontece conosco? Ele permaneceu em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nos dela. Isso depende de você, ele disse finalmente. Eu vou partir, mas quero que saiba que, se você quiser, eu voltarei. Voltarei para você, Ana. Mas eu preciso que você escolha. Eu preciso saber que você quer que eu volte. Ana fechou os olhos, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. A escolha estava em suas mãos, como ele havia prometido. Ele estava dando a ela o poder de decidir o destino de ambos. Mas isso a deixava ainda mais confusa. Sentia-se como se estivesse em uma encruzilhada, onde qualquer decisão traria consequências profundas. Eu não sei, ela disse, sua voz trêmula. Eu preciso de tempo, Mohamed. Não posso tomar essa decisão agora. Ele assentiu, respeitando a resposta dela. Eu entendo, disse, dando um passo para trás. Vou partir amanhã cedo. Pense nisso. E, seja qual for sua decisão, respeitarei. Com isso, ele deixou a cozinha, deixando Ana sozinha com seus pensamentos. Ela ficou ali, imóvel, o coração pesado. Não sabia o que fazer. Queria gritar, queria exigir que ele ficasse, que lutasse por eles. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ele tinha obrigações que não podia ignorar. Essa era a vida dele, a realidade de um sheik com deveres a cumprir. Durante o resto do dia, Ana vagou pela casa, perdida em suas reflexões. Cada cômodo trazia lembranças dos momentos que haviam compartilhado, dos sorrisos, das conversas profundas. Ela se viu entrando novamente no escritório dele, como se buscasse respostas nos livros e mapas que cobriam a mesa. Era ali que ele planejava sua vida, traçava suas rotas, tomava decisões. E agora, uma dessas decisões envolvia deixá-la, mesmo que temporariamente. Ana sentiu o estômago revirar. A escolha que ele colocará em suas mãos era um peso enorme, porque significava abrir seu coração, correr riscos. Significava confiar. Naquela noite, enquanto tentava dormir, as palavras dele ecoavam em sua mente. Eu voltarei para você, e mais preciso que você escolha. Sentiu as lágrimas descerem por seu rosto. Ela sabia que estava apaixonada por Mohamed, apesar de todas as circunstâncias, apesar do começo tortuoso que tiveram. Mas ainda assim, tinha medo. Medo do que essa escolha poderia significar, medo de se entregar a algo tão incerto. Na manhã seguinte, ela se levantou ao som de passos pelo corredor. Abriu a porta e viu Mohamed, já vestido e pronto para partir, carregando uma pequena mala. Seus olhos se encontraram por um instante, e ele parou, como se esperasse algo. Ana respirou fundo, dando um passo à frente. Mohamed, começou, sua voz hesitante, mas firme. Eu não posso te impedir de ir, eu sei disso. Você tem suas responsabilidades, e eu respeito isso. Mas quero que você saiba que, se você decidir voltar, eu estarei aqui. Houve um brilho nos olhos de Mohamed, um alívio misturado com emoção. Ele colocou a mala no chão e se aproximou dela, segurando as mãos dela entre as suas. Você não sabe o quanto isso significa para mim, disse suavemente. Eu prometo que, quando eu voltar, será para começarmos algo verdadeiro, sem contratos, sem amarras. Ela assentiu, sentindo um calor percorrer seu corpo. Havia ainda incertezas, ainda dúvidas, mas também havia esperança. Eles estavam se despedindo, mas não era um adeus definitivo. Era um até logo, uma promessa de um futuro que dependeria das escolhas de ambos. Ele abraçou, e Ana se permitiu afundar naquele abraço, sentindo o calor e a força que ele transmitia.
Quando finalmente se separaram, ele pegou a mala novamente e se dirigiu à porta. Eu voltarei, Ana, ele disse, com um sorriso suave. E quando eu voltar, será para construir algo real com você. Ela acenou, sentindo as lágrimas ameaçarem cair novamente, mas agora eram lágrimas de uma nova esperança. Estarei esperando, respondeu, sua voz firme. E então, ele se foi. Ana ficou parada à porta, observando enquanto o carro dele se afastava pela estrada que levava para fora de Segóvia. Ela sabia que o caminho deles ainda seria cheio de desafios, mas agora, sentia que estava pronta para enfrentá-los. Porque, finalmente, ela estava escolhendo, não porque era obrigada, mas porque queria. As semanas que se seguiram à partida de Mohamed foram repletas de silêncio e reflexão. Ana continuou sua rotina na casa, agora com uma sensação diferente. Não era mais um lugar de confinamento ou de obrigações, mas sim um espaço de autodescoberta. Tudo ali lembrava dela e de Mohamed, dos momentos que compartilharam, das conversas profundas e dos gestos silenciosos que foram construindo a ponte entre dois mundos tão distintos. Ela usou esse tempo para se reconectar consigo mesma, refletir sobre o que realmente queria. Ana explorava a casa, descobrindo recantos que antes não havia percebido. Passava horas na biblioteca, lendo os livros que Mohamed havia deixado disponíveis para ela, e nos jardins, onde agora sentia uma paz que nunca havia experimentado antes. Mas a ausência dele era como uma sombra. À noite, deitada em seu quarto, sentia o vazio do lugar ao lado dela. Embora eles nunca tivessem compartilhado o mesmo quarto, a conexão que haviam criado preenchia todos os espaços daquela casa. Ana se questionava frequentemente se ele estava pensando nela, se ele estava bem. Cada dia que passava sem notícias fazia seu coração se apertar um pouco mais, mas também a fortalecia. Uma manhã, enquanto caminhava pelos jardins, encontrou um dos empregados da casa se aproximando com uma expressão apreensiva. Senhorita Ana, chegou uma carta para você, ele disse, entregando um envelope selado com um símbolo que ela reconheceu imediatamente. Era de Mohamed. Com o coração acelerado, ela pegou a carta e abriu com dedos trêmulos. As primeiras linhas a deixaram sem fôlego. Mohamed estava escrevendo para contar sobre o progresso de seus negócios e sobre os desafios que ele estava enfrentando. Mas, mais do que isso, ele falava dela, de como a presença dela em sua vida havia mudado tudo. Querida Ana, começava a carta. Não consigo parar de pensar em você e no que construímos naquele curto, mas intenso período. Estar longe me fez perceber o quanto você se tornou parte de mim, e quanto desejo voltar para Segóvia, não apenas por meus negócios, mas por você. Estarei retornando em breve, e quando chegar, quero que comecemos uma nova jornada. Sem contratos, sem obrigações, apenas nós. As palavras dele aqueceram o coração de Ana. Era a confirmação de tudo o que ela havia sentido e esperado. Mohamed estava voltando, e dessa vez, ele queria construir algo verdadeiro. Ela dobrou a carta com cuidado, segurando-a contra o peito, enquanto os olhos se enchiam de lágrimas, não de tristeza, mas de um alívio que vinha da certeza de que haviam tomado o caminho certo. Dias depois, chegou a notícia de que Mohamed estaria de volta em uma semana. A ansiedade misturava-se à felicidade. Ana queria que tudo estivesse perfeito para quando ele retornasse. Decidiu preparar a casa, redecorar os espaços, enchê-la com a vida que eles desejavam compartilhar. Pediu aos empregados que ajudassem a arrumar a sala de estar, a encher os jardins com flores coloridas, para que cada canto refletisse a nova fase que estavam prestes a iniciar. Na véspera do retorno dele, Ana se sentou na varanda, olhando para o horizonte. Sentiu uma paz que não conhecia antes, uma aceitação plena de quem era e do que queria. Mohamed tinha sido o catalisador dessa transformação, mas o que ela havia encontrado era algo dentro de si, e a coragem de escolher seu próprio destino. Finalmente, o dia chegou. Ana acordou cedo, o coração batendo rápido enquanto se arrumava. Vestiu um vestido simples, mas elegante, que refletia sua nova confiança. Passou a manhã organizando os últimos detalhes, enquanto tentava manter a calma. Sabia que aquele dia mudaria tudo.
Quando ouviu o carro se aproximando pela estrada, seu coração quase parou. Correu para a entrada, e ao abrir a porta, viu Mohamed saindo do veículo. Ele estava diferente, mais leve, embora seus olhos mantivessem aquela profundidade que ela conhecia tão bem. Havia um sorriso em seus lábios, um sorriso que parecia iluminar todo o seu rosto. Ana, ele disse, a voz carregada de emoção enquanto caminhava em direção a ela. Ela não conseguiu segurar a própria emoção. Correu até ele, e Mohamed a envolveu em um abraço apertado, segurando-a contra seu peito. Eles ficaram ali, em silêncio, sentindo a presença um do outro, deixando que aquele momento falasse por si. Você voltou, ela sussurrou, os olhos fechados enquanto se perdia na sensação de estar nos braços dele. Voltei, ele respondeu, segurando seu rosto entre as mãos, olhando-a nos olhos. E desta vez, é para ficar, se você ainda quiser isso. Ana sorriu, uma felicidade radiante preenchendo seu coração. Eu quero, disse, sua voz firme e cheia de certeza. Quero começar essa nova jornada com você, sem contratos, sem obrigações. Apenas nós. Mohamed sorriu, o alívio e a alegria estampados em sua expressão. Então é isso que faremos, ele declarou, entrelaçando os dedos nos dela. A partir de agora, construiremos algo verdadeiro, passo a passo, com todas as escolhas feitas juntos. Nos dias que se seguiram, a casa encheu-se de vida e calor. Ana e Mohamed passaram a compartilhar o espaço de uma forma que nunca tinham feito antes. Ele abriu para ela os detalhes de seus negócios, confiando nela como parceira e confidente. Ela, por sua vez, mostrou a ele os cantos de Segóvia que amava, levando-o a conhecer mais profundamente a cidade que agora se tornava um lar para ambos. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda, sob o céu estrelado, Mohamed segurou a mão dela e falou suavemente. Sabe, Ana, por muito tempo, eu pensei que minha vida era ditada pelas responsabilidades, pelas expectativas. Mas você me mostrou que há algo mais. Você me deu coragem para escolher meu próprio caminho. Ela sorriu, apertando a mão dele. E você me deu a liberdade para ser quem eu realmente sou, respondeu. Você me deu a escolha que eu nunca pensei que teria. Eles se entreolharam, sentindo a força do vínculo que haviam construído. Era mais do que um romance, mais do que um simples relacionamento. Era a união de duas almas que haviam encontrado, uma na outra, a coragem para enfrentar o mundo. E assim, naquela noite, sob o céu de Segóvia, Ana e Mohamed selaram um novo começo. Um começo onde a liberdade, a escolha e o amor eram os alicerces de tudo que estavam prestes a construir juntos. Não havia mais contratos ou amarras. Havia apenas a promessa de que, independentemente do que o futuro trouxesse, eles estariam prontos para enfrentá-lo lado a lado. Os meses seguintes trouxeram uma nova rotina à vida de Ana e Mohamed. A casa de Segóvia tornou-se um verdadeiro lar, um lugar onde ambos podiam ser eles mesmos, sem os antigos fantasmas do passado. As responsabilidades de Mohamed com seus negócios permaneceram, mas ele agora as abordava de maneira diferente, incluindo Ana em suas decisões, ouvindo suas opiniões, e acima de tudo, compartilhando seus sonhos. Ana, por sua vez, sentiu-se cada vez mais forte e independente. A relação deles não era baseada em controle ou imposições, mas em apoio mútuo. Cada dia era uma escolha consciente de estarem juntos, e isso trouxe uma liberdade que ela nunca havia experimentado antes. No entanto, mesmo com todo esse novo equilíbrio, ambos sabiam que ainda havia uma escolha maior a ser feita. Mohamed recebeu uma convocação para retornar ao seu país devido a questões familiares e negociais que precisavam de sua atenção. Dessa vez, ele não partiu sem discutir com Ana. Os dois passaram noites conversando sobre o que essa viagem significaria, sobre os desafios que enfrentariam ao manterem o relacionamento à distância. Eu preciso ir, ele disse em uma dessas noites, enquanto estavam sentados na sala de estar. Há coisas que preciso resolver, mas agora é diferente. Quero que saiba que minha vida não está completa sem você. Quero que, um dia, você vá comigo e conheça a minha terra, meu mundo. Ana ouviu suas palavras com o coração dividido.
Ela sabia da importância dessa viagem para Mohammed e respeitava suas responsabilidades. No entanto, uma parte dela se perguntava o que isso significaria para eles. Havia incertezas, dúvidas e um medo do desconhecido. Eu entendo, ela respondeu, mantendo a calma. Mas preciso pensar sobre isso. Não é uma decisão que eu possa tomar de maneira impulsiva. Ele assentiu, apertando sua mão entre as dele. Eu não espero que você decida agora. Só quero que saiba que não importa onde eu esteja, você faz parte de mim, Ana. E, quando estiver pronta, quero que vá comigo, não por obrigação, mas porque você escolheu. A escolha pairava no ar como um espectro invisível, e os dias que se seguiram foram cheios de reflexões para Ana. Ela continuou com suas atividades diárias, mas por trás de cada gesto, havia dúvida que precisava ser enfrentada. Era fácil amar Mohammed ali, em Segóvia, em seu espaço confortável. Mas ir ao mundo dele, mergulhar em uma cultura e realidade tão diferentes, e estava pronta para isso? Ana passou horas caminhando pelos jardins, tentando organizar seus pensamentos. Mohammed a deixou ter seu tempo, respeitando seu espaço, e isso a fez perceber algo importante. Ele estava lhe dando a liberdade de escolher, de verdade. Não estava pressionando, não estava impondo, e isso a fazia querer ir, não para agradá-lo, mas porque sentia que essa escolha era sua. Em uma tarde silenciosa, Ana foi até o escritório de Mohammed, onde ele trabalhava. Ela parou na porta, observando-o por um instante. Ele estava concentrado em alguns documentos, a testa levemente franzida. Ao perceber sua presença, ele levantou os olhos e sorriu levemente. Oi, ele cumprimentou, fechando os papéis em que estava trabalhando. Você está bem? Ela entrou no escritório, sentindo o peso do momento. Eu preciso te contar algo, começou, sentando-se na cadeira à sua frente. Eu tomei uma decisão. Mohammed observou, seu olhar firme, mas cauteloso. Ela podia ver a tensão em seus olhos, como se ele estivesse esperando por uma resposta que poderia mudar o rumo de suas vidas. Tudo bem, ele disse calmamente. Estou ouvindo. Ana respirou fundo, reunindo coragem. Eu pensei muito sobre isso, sobre nós, sobre o que tudo isso significa, começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. E eu quero ir com você. Não agora, talvez, mas em breve. Eu quero conhecer seu mundo, quero fazer parte dele, porque eu sei que esse é o próximo passo da nossa jornada. Os olhos de Mohammed se iluminaram, um alívio evidente tomando conta de seu semblante. Ele se levantou e foi até ela, ajoelhando-se ao seu lado. Você tem certeza? Perguntou, a voz baixa, carregada de emoção. Eu quero que essa escolha seja realmente sua, Ana. Ela colocou as mãos no rosto dele, sorrindo suavemente. É minha escolha, afirmou, sentindo uma certeza profunda crescer dentro de si. Porque eu quero estar com você, onde quer que seja. Porque, juntos, podemos enfrentar o que vier. Mohammed a abraçou, puxando-a para perto. Você não sabe o quanto isso significa para mim, ele murmurou contra seus cabelos. Eu sempre temi que meu mundo fosse pesado demais para você, que fosse pedir demais. Mas você é mais forte do que eu poderia imaginar. Ela o segurou firme, sentindo as batidas do coração dele se alinharem com as suas. E você me ensinou a ver o mundo de uma forma diferente, a confiar em mim mesma, disse ela. Então, sim, quero conhecer seu mundo, quero estar ao seu lado, e quero que construamos algo juntos. Eles ficaram ali, abraçados, em um silêncio carregado de significado. A escolha havia sido feita, e com ela, uma nova fase em suas vidas se abria. Não seria fácil, ambos sabiam disso. Haveria desafios, diferenças culturais, e momentos difíceis, mas o que importava era que estariam juntos, prontos para enfrentar tudo como uma equipe. Naquela noite, sentados na varanda sob o céu estrelado, Mohammed olhou para Ana, a gratidão brilhando em seus olhos. Quando formos, ele disse suavemente, vamos começar um novo capítulo, um que escreveremos juntos, sem contratos, sem limitações. Apenas nós. Ana sorriu,
apertando a mão dele. Estou pronta, respondeu. Porque agora, a escolha é nossa. E assim, naquele momento, sob as estrelas de Segóvia, Ana e Mohamed selaram a promessa de um futuro juntos. A escolha havia sido feita, e com ela, o amor que construíram se fortalecia, pronto para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Os dias que se seguiram após a escolha de Ana foram cheios de preparativos e expectativas. A decisão de ir com Mohamed ao seu país não seria imediata, mas isso não diminuía a importância do compromisso que haviam feito um ao outro. Na casa de Segóvia, a rotina mudou para incluir longas conversas sobre o que viria a seguir, as tradições de sua terra, os desafios que enfrentariam e, acima de tudo, as maneiras como lidariam com as diferenças culturais. Mohamed compartilhava com Ana histórias sobre sua vida como sheik, os lugares que visitará, as responsabilidades que havia assumido desde muito jovem. Ele falava sobre as paisagens do deserto, as cidades movimentadas, e a riqueza das tradições que moldaram sua identidade. Ana ouvia com atenção, absorvendo cada detalhe, preparando-se para entrar em um mundo tão diferente do que conhecia. Havia momentos de apreensão, claro, mas também havia uma sensação de aventura, uma empolgação diante da nova vida que os aguardava. E, ao mesmo tempo, eles cuidavam do presente. Ana e Mohamed aprenderam a valorizar os pequenos momentos em Segóvia, os cafés da manhã tranquilos, os passeios pelos jardins, as noites estreladas na varanda. A casa tornou-se um símbolo de tudo que haviam construído juntos, uma fortaleza de amor, compreensão e escolhas conscientes. Certa noite, enquanto estavam sentados na varanda, Mohamed se virou para Ana com um olhar sério, mas cheio de carinho. Você está com medo? Ele perguntou suavemente, sua mão encontrando a dela em um gesto de apoio. Ela pensou por um momento antes de responder. Sim, estou, admitiu, sem desviar o olhar. Mas eu acho que o medo é uma parte necessária do que estamos fazendo. Porque, no fundo, esse medo é um sinal de que tudo isso importa. Que estamos prontos para dar um passo que realmente vai mudar nossas vidas. Mohamed sorriu, apertando a mão dela. Você está certa, ele concordou. Eu também sinto medo, de certa forma. Não do que vamos enfrentar, mas do quanto eu quero que isso dê certo. De como, pela primeira vez, estou disposto a arriscar tudo por algo verdadeiro. Ana observou por alguns instantes, sentindo o calor das emoções dele atravessar o espaço entre eles. O que importa, ela disse, com firmeza, é que estamos prontos para enfrentar isso juntos. E é essa a diferença. Não estamos mais sozinhos, não estamos mais presos a obrigações ou contratos. Tudo o que estamos fazendo agora é por escolha, nossa escolha. Ele assentiu, o olhar carregado de emoção. A vida que estamos construindo, e nunca imaginei que pudesse ser assim, confessou. Por tanto tempo, eu vivi cercado de regras, de expectativas. E você trouxe algo novo para mim. Você me mostrou que existe uma liberdade que vai além do que eu conhecia. Ana sorriu, inclinando-se para ele, descansando a cabeça em seu ombro. E você me mostrou que a liberdade não é sobre estar sozinha, murmurou. Mas sim sobre ter a coragem de escolher quem queremos ao nosso lado, todos os dias. Aquela noite marcou o início do encerramento de uma jornada e o começo de outra. Os dias seguintes foram uma mistura de despedidas da velha vida e preparações para o futuro. Mohamed começou a fazer planos para sua viagem de volta, e Ana organizava suas coisas, sabendo que, em breve, partiria para um lugar novo, desconhecido, mas cheio de possibilidades. Então, numa manhã fria e ensolarada, eles se encontraram na entrada da casa, prontos para deixar Segóvia temporariamente. Mohamed colocou as malas no carro, enquanto Ana observava a casa que fora seu refúgio nos últimos meses. Sentiu uma mistura de emoções ao ver aquele lugar que agora tinha se tornado um símbolo de tudo que haviam conquistado. Não é um adeus, Mohamed disse, percebendo a expressão dela. Segóvia será sempre nosso lar, nosso ponto de partida. Vamos, mas podemos voltar quando quisermos. Ela assentiu, sentindo um calor crescer dentro de si. Ele estava certo. A casa, a cidade,
eram parte da jornada deles, mas não eram o destino final. O que realmente importava era o que haviam encontrado um no outro, a coragem para enfrentar qualquer coisa, desde que estivessem juntos. No caminho para o aeroporto, o silêncio no carro era confortável. As mãos de Mohamed encontraram as dela, e Ana entrelaçou os dedos aos dele, fechando os olhos por um momento. Estava assustada, sim, mas também sentia uma paz que nunca havia experimentado antes. Estava com Mohamed, e essa certeza fortalecia. Antes de embarcarem no avião, eles se abraçaram, um abraço que era uma promessa de tudo o que ainda viria. Quando Mohamed sussurrou em seu ouvido, suas palavras foram um reflexo da transformação que haviam vivido. Não importa onde estivermos, Ana. Eu escolho você, todos os dias. Ela sorriu, encostando a testa na dele. E eu escolho você, respondeu, sentindo as lágrimas de emoção subirem aos olhos. Sempre. Enquanto o avião decolava, Ana olhou pela janela, observando a paisagem de Segóvia se afastar. Sentiu uma pontada de saudade, mas ao mesmo tempo, uma onda de esperança tomou conta dela. Estavam partindo para uma nova aventura, um novo capítulo em suas vidas, onde as escolhas seriam feitas lado a lado. E, naquele momento, compreendeu a verdadeira mensagem de tudo o que haviam vivido. A vida era cheia de contratos, obrigações e responsabilidades, mas, no final, o que realmente importava eram as escolhas que faziam. Mohamed a tinha comprado no início, mas agora, estavam livres de qualquer obrigação. Estavam juntos porque queriam, porque haviam escolhido se amar em meio a todas as diferenças e desafios. Segóvia ficaria para trás por enquanto, mas ela sabia que sempre carregaria aquele lugar em seu coração. Era ali que aprenderá a ser livre, a fazer escolhas conscientes. E agora, ao lado de Mohamed, estava pronta para enfrentar o mundo com coragem e amor. O avião subiu mais alto, desaparecendo entre as nuvens. Ana fechou os olhos, segurando firme a mão de Mohamed, com a certeza de que o futuro que a aguardava seria construído com escolhas, confiança e, acima de tudo, amor verdadeiro. E assim, a jornada deles continuava. Não mais como um acordo imposto, mas como um compromisso de alma e coração. Um amor que havia nascido do inesperado e se fortalecido pela liberdade de escolherem, todos os dias, permanecerem juntos.